E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai explorar o que define de verdade uma igreja. Isso aí. E já aviso, a gente não está falando de prédios, rituais, nada disso. A gente vai fundo na essência, no que faz uma igreja ser uma representação real de Cristo, sacou? É isso aí. Vamos além da superfície. A gente busca os princípios, as qualidades, o coração de uma comunidade cristã de verdade. E para nos guiar nessa busca, a gente tem um trecho de um blog brasileiro chamado Segura aí, o que é e o que não é a Igreja Vê. Interessante. E olha só, essa postagem é parte de uma série maior, então já se preparem porque a gente vai ter muita coisa para analisar. Que legal. E já no começo já surgem umas perguntas, né? Tipo, será que tem um monte de grupos cristãos por aí que estão, sei lá, meio perdidos? Sei lá, né? E será que rola uma guerra secreta contra Satanás? É tipo nos bastidores, sabe? E o que significa ser o corpo de Cristo? Pois é, essa é a questão. Vamos descobrir juntos, hein? Bora lá, o autor já começa com tudo, falando que uma igreja é verdadeira definida pela, como é que eu posso dizer? Incapacidade de ser dominada pelo mal. Ele usa Mateus 16,18 e 19, onde Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que te chama atenção nisso? O que me fascina é como ele tira o foco das coisas físicas, da moral individual, sabe? E coloca a ênfase no poder de Cristo agindo através do grupo, da comunidade de fiéis. A força da igreja está na união com Cristo, não na resistência de cada um. Verdade. E aí ele parte para a crítica dos grupos que, sei lá, se acham poderosos, que dizem ter poder sobre Deus, sobre Satanás. Ele aconselha eles, calma lá, quem somos nós para controlar o divino? Exato. E ele usa Isaías e Jeremias para dar peso a essa crítica. Tipo, para mostrar que estão errados. Yes. Que legal. Quais versículos ele usa? Por exemplo, Isaías 55,8, que fala: meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. Nossa, é verdade. E Jeremias 23,18, que questiona: quem esteve no conselho do Senhor para que visse e ouvisse a sua palavra? Pesado, né? Realmente esses versículos mostram, tipo, os limites da gente. A gente não consegue entender a grandiosidade de Deus, né? É muita pretensão achar que a gente pode manipular, controlar ele. Total. É como se a gente quisesse colocar Deus numa caixinha, sabe? Pra ter controle. É uma caixinha que a gente pudesse gerenciar. Essa busca por controle, essa arrogância, é um tema que sempre volta, né? A gente tenta projetar nossas próprias limitações em Deus. E o autor do blog liga essa vontade de controle à postura de algumas seitas que se acham no comando das forças espirituais, controlando tudo, né? Tentando controlar o que a gente não entende, sabe? Algo tão poderoso quanto o mundo espiritual. Controlando O mundo espiritual. Falando em mundo espiritual, o autor critica o que ele chama de guerra espiritual teatral contra Satanás. Ele usa 1 João 5,18 e 20, que diz que os crentes de verdade são protegidos do diabo porque nasceram de novo em Cristo. Então, em vez de lutar contra Satanás, a ideia é estar tão ligado em Cristo que a influência do mal não pega, não encontra espaço. Exatamente. O autor mostra a diferença entre o poder espiritual de verdade, que vem de Cristo, e aquelas demonstrações superficiais que a gente vê por aí, sabe? Interpretações erradas da fé. O foco é no renascimento espiritual, na mudança interna, não em rituais ou demonstrações de poder para fora. Não é só fazer, é ser, né? Tipo isso. E essa ideia de renascimento espiritual me parece fundamental. Não é seguir regras, é uma mudança real lá no fundo. Mas o que essa transformação significa na prática? Como ela aparece na vida real? Boa pergunta. É aí que entra a analogia do corpo de Cristo, que o autor usa bastante. Ele diz que a igreja verdadeira não é uma instituição, uma denominação, mas um corpo vivo de pessoas que foram salvas, unidas em Cristo. É sobre um espírito, um objetivo comum, sabe? Uma conexão com algo maior que a gente. Não é só ir nos cultos ouvir sermões. É participar da comunidade, usar nossos talentos para ajudar, cuidar dos outros. É como um organismo vivo, cada parte tem sua função e ajuda o todo. Exatamente. E essa união, essa conexão é essencial para entender como a igreja de verdade resiste ao mal. Não é força individual, força de vontade. É o poder de Cristo agindo através da comunidade. Uau! Essa metáfora do corpo de Cristo é forte, né? Me faz pensar como a gente vê essas características numa comunidade, quais sinais a gente procura, o que diferencia um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Cristo de um corpo unido pelo Espírito. Essa é a pergunta de $1 milhão. E é o que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. É essa a grande questão, né? Como diferenciar um grupo qualquer que se reúne em nome de Cristo de uma comunidade que realmente vive como o corpo de Cristo? Pois é. O autor não entra em detalhes de como identificar uma igreja verdadeira, mas será que, com o que ele já falou, a gente consegue, nos princípios? Acho que sim. Ele fala muito do renascimento espiritual, da ideia de nascer de novo. Ah, verdade.
Não é só seguir regras, é tipo uma transformação real, bem profunda. Mas como a gente sabe se uma comunidade está vivendo essa transformação? Acho que um bom sinal é ver se eles se importam com o discipulado, sabe? Se ajudam as pessoas a crescerem na fé, a conhecerem Cristo. Uma igreja que investe nisso, no ensino, no discipulado, mostra que está comprometida com a mudança interior. Faz sentido. E essa mudança interior também se reflete em como a comunidade se relaciona, né? O autor fala de unidade, de interconexão, coisas importantes para o corpo de Cristo. Com certeza, uma igreja de verdade tem amor, compaixão, sabe? Um desejo real de apoiar uns aos outros. É um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas, amadas, cuidadas, não importa as diferenças. Então não basta só ir no culto, ouvir o sermão, tem que participar da comunidade, usar os talentos para ajudar, se importar com os outros. Cada um é importante, como se fosse parte de um corpo. Perfeito. E essa preocupação com o próximo vai além da igreja. Uma igreja autêntica se envolve com o mundo, leva o amor e a mensagem de Cristo para quem está sofrendo, pedido, precisando de ajuda. Não é só falar de amor, é colocar em prática ações, serviços, compaixão, viver a fé no dia a dia, impactando o mundo. Mas voltando à sua pergunta, como a gente reconhece esses sinais numa comunidade? O que diferencia a igreja que vive, o que prega daquela que só se preocupa com a aparência? Essa é a pergunta de ouro, né? E acho que cada um tem que encontrar a sua própria resposta. Não tem fórmula mágica, mas a gente pode procurar as coisas que a gente já discutiu. Tipo, ênfase no renascimento espiritual, na transformação pessoal. Exato. Ver se a comunidade valoriza o discipulado, o estudo da palavra, a busca por um relacionamento com Cristo. E a unidade, a conexão entre os membros. Eles se importam uns com os outros, se apoiam. Isso é essencial. Igreja de verdade é um lugar de pertencimento, um refúgio. Um lugar para ser você mesmo, sabe? Sem máscaras. E o que eles fazem no mundo? Eles tentam fazer a diferença, colocam o amor de Cristo em prática. Com certeza. Uma igreja autêntica não fica fechada em si mesma. Ela se volta para o próximo, alivia o sofrimento, promove a justiça, espalha a mensagem de esperança. Então a gente não busca só um lugar para ir, mas uma comunidade que vive o que Cristo ensinou. Exatamente. E mesmo que não exista igreja perfeita, a gente deve buscar aquelas que seguem esses princípios que mostram a verdadeira essência do corpo de Cristo. Acho que esse é o ponto principal. Não são prédios, rituais, denominações. O que define uma igreja é a presença de Cristo, a transformação dos seus membros, o amor que os une. Concordo. O autor nos convida a pensar no nosso papel nesse corpo. Verdade. E aí a gente se pergunta, como eu contribuo para esse corpo? Como eu mostro o amor de Cristo para o mundo? São perguntas para a gente pensar sempre. Afinal, a gente não acha a definição de igreja num livro. A gente descobre vivendo a fé, buscando viver o que Cristo ensinou. E essa busca, a gente sabe, tem desafios, aprendizados, cobertas. O autor fala uma coisa que me tocou. Portanto, as portas do inferno não prevalecem e não prevalecerão contra a igreja, que é o corpo vivo de Cristo. Esta igreja nada tem a ver com igrejas institucionais, denominacionais e humanizadas. Portanto, é a igreja aquela que é formada por pecadores regenerados e vivificados por Cristo, formando seu corpo vivo. Forte, né? Ele lembra que a igreja verdadeira vai além das coisas humanas. O que importa é a união com Cristo, a transformação que ele faz, o amor que conecta. Exatamente. E é isso que a gente busca nesse mergulho. Mas antes de terminar, tem uma coisa que me chamou a atenção no texto. Ok. O autor critica quem se acha santo, superior, e esquece que todos somos pecadores, que precisamos da graça de Deus. Ele pede para a gente olhar para si mesmo com humildade, reconhecer as falhas, buscar perdão em Cristo. Verdade. Ele lembra que a igreja não é um clube de perfeitos, mas um hospital para pecadores. Um lugar de cura, perdão, restauração. É isso aí. E essa mensagem de acolhimento é fundamental para construir uma comunidade de verdade que reflete o amor de Cristo. Concordo. A beleza da igreja verdadeira é essa. A gente pode ser quem a gente é com defeitos, encontrar amor, aceitação, apoio. É inspirador pensar na igreja como um lugar de acolhimento, de transformação, onde cada um tem seu lugar e ajuda a construir um corpo unido, forte pelo Espírito de Cristo. Com certeza. Essa visão nos desafia a ir além da aparência, buscar a essência da fé, o amor, a compaixão, o perdão, o relacionamento com Deus e com o próximo. E essa busca exige reflexão, compromisso com o crescimento e viver o que Cristo ensinou. Sem dúvida, é um desafio, mas vale a pena. A gente descobre a beleza e o poder do Evangelho. Pois é, né? É aprender e mudar sempre. E o legal é descobrir a cada passo o amor de Deus, a força da comunidade que esse amor cria. É, exatamente. E essa comunidade, esse corpo de Cristo, não fica preso num grupo, né? Ele vai além, toca quem tá perto, leva esperança, compaixão, tudo que vem de Cristo. Sabe que pensando nisso, lembrei de uma coisa que o autor falou. Ele diz que uma igreja de verdade, a gente reconhece ela pela capacidade de resistir ao mal. Mas não com, sei lá, brigas teatrais, demonstrações de poder.
É através da força que vem da união com Cristo. Nossa, é verdade. Ele manda a gente olhar além da casca, buscar o que realmente importa na fé. A força da igreja não está nos números, nos prédios, nos rituais. A força está na ligação com Cristo, na unidade que isso cria entre as pessoas. E essa força, essa resistência, ela aparece de várias formas, né? Claro. Cuidando um do outro, se apoiando, perdoando, tendo compaixão, levando esperança para o mundo. Exatamente. É como se a igreja, junto com Cristo, virasse um escudo forte que aguenta os ataques do mal e espalha a luz do evangelho. É tipo a luz no fim do túnel. Isso. Aí a gente volta para a pergunta do começo. Como a gente identifica hoje em dia as comunidades que mostram essa força, essa união com Cristo? O que separa uma igreja autêntica das outras, que só se preocupam com a aparência? Essa é a questão. E eu acho que a resposta está em olhar os frutos de cada comunidade, sabe? Uma igreja verdadeira, a gente vê o amor entre as pessoas, a compaixão pelos que precisam, a busca por Deus, o compromisso de viver o que Cristo ensinou. É como se Cristo fosse um imã, sabe? É. Que junta os corações que querem amar, servir e construir um mundo melhor. E essa união, essa força que vem dele, pode superar qualquer coisa, qualquer desafio, qualquer mal. Exato. A igreja verdadeira, o corpo de Cristo, não para, não desiste. Ela é movida pelo amor, pela graça, pela esperança. E a gente tem que buscar essa comunidade, fazer parte dela, ajudar ela a crescer e se deixar ser mudado pelo evangelho. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho. E a gente espera que essa conversa tenha, sei lá, despertado em você a vontade de buscar, encontrar e se conectar com uma igreja de verdade que mostra a beleza e a força do amor de Cristo. Que essa busca te leve para uma jornada de fé incrível, cheia de amor, esperança e propósito. Até a próxima e continue mergulhando.